né? Mas o sociopata é uma pessoa que existe muita, mas muita gente nessa condição. Ele é um transtorno, tá? Ele é um transtorno em que a pessoa tem um certo desrespeito com as leis, desrespeito com a moral, desrespeito com normas sociais, com o direito, com o sentimento dos outros, com valores, com integridade, com comunidade, com sociedade. É uma pessoa que normalmente é colocada como antissocial, porque ela se desloca de tudo isso que é importante, que vale a pena, que é necessário, porque regras e leis são necessárias. Como eu já disse algumas vezes, essas regras e leis, elas servem para nos limitar. A regra e a lei não impede que eu tenha um sentimento, e esse sentimento eu só não o executo muitas vezes porque existem regras e leis. Eu posso, por exemplo, agora sentir vontade de matar o meu vizinho. Eu não vou matá-lo porque existe uma regra, uma lei, que se eu fizer isso, eu vou preso e vou apodrecer na cadeia, que seja, vou ter que pagar por esse crime. Então eu não faço isso, mas essa lei não me impede que eu tenha essa vontade, né? Então as regras e leis, todo mundo tem vontade de burlar. A gente só não burla porque não convém, né? Não convém, é uma questão social. O sociopata, ele esquece disso, ele desconsidera isso. Ele ultrapassa os limites, principalmente pequenas regras, pequenas coisas, né? Ele quebra todas, ele não respeita nenhuma. É muito comum você encontrar jovens, principalmente jovens que fazem esse tipo de coisa, sabe? Às vezes ele tem uma certa vergonha social pela sua condição, pela sua origem, e não tem muita vontade nem empenho de trabalhar para mudar isso, e acha mais fácil quebrar paradigmas ou quebrar regras, quebrar confianças para poder estar num status social um pouco mais alto, né? Apesar dele ser chamado de antissocial, ele gosta de estar num patamar acima dos outros, né? Para que ele possa manipular quem ele quiser. É bem fácil você identificar um sociopata, né? São 4 características muito peculiares que dá para a gente identificar. A primeira delas é a dificuldade de empatia, que é um narcisismo muito grande. O psicopata, ele não entende o seu problema, ele não entende o seu sentimento, ele não entende que você vai sofrer ou que outros vão sofrer pelo que ele fizer. Ele entende que o mundo deve a ele, quer dizer, um narcísico, né? O mundo deve a ele e que ele tem direito de fazer isso sim, e os outros que procurem, que se danem, que, né? Ele não tem a menor importância que os outros sentem, né? É bem nítido isso, tá? Ele não dá um mínimo de valor para nada nem ninguém, o sociopata, tá? Outra coisa que é muito fácil de se caracterizar no sociopata é que ele é um manipulador e um mentiroso compulsivo, tá? Ele, o tempo todo, ele está mentindo, ele tenta manipular, ele troca informação, ele tenta se passar por outra pessoa, ele tenta ser quem ele não é, ele tenta dizer que ele não tem, ele tenta te convencer de alguma coisa, ele tenta te tirar alguma coisa. É muito liso, é uma pessoa assim, muito habilidosa para inventar coisas. Ele sempre busca, né, alguns conhecimentos mais interessantes que ele possa te convencer, né, argumentos. Ele vai buscar argumentos, vai buscar uma informação assim que talvez seja difícil de você confirmar, né? Nós temos um exemplo claro, né, que aconteceu aqui no Brasil mesmo, né? Um rapaz chamado Marcelo, que ele até tem um filme que foi feito em cima dele, que chama-se VIP, né? Ele se passava por milionário, ele entrava em festas, ele entrava em celebrações, ele estava em tudo quanto era lugar. Ele não tinha um centavo, mas ele conseguia iludir todo mundo, ele conseguia cartões, ele clonava cartões de crédito, passava cheque sem fundo, ele fazia o que tinha que fazer. Até teve um episódio
em que ele foi para uma festa, se passando pelo filho de uma companhia, do dono de uma companhia aérea, né? E com isso ele foi entrevistado por um grande jornalista, que é o Amaury Júnior, né? Que claro, não sabia disso, né? A produção não tinha como saber. Acabaram entrevistando ele como se fosse o filho do grande empresário, dono de uma companhia aérea no Brasil. Ele falou na entrevista dele da projeção do que a companhia ia crescer naquele ano seguinte, do que a companhia via para o ano seguinte, as propostas, as metas, quer dizer, de uma forma como se ele realmente fosse o filho do dono e tivesse ali totalmente a par do que a companhia ia fazer. Ele tinha um poder, uma habilidade de manipulação de informações, né, porque todas as informações eram falsas, inclusive a ponto de enganar um jornalista experiente, né, como o Amaury Júnior, e essa matéria acabou indo para a TV. Depois o Amaury Júnior tirou, pediu desculpas, claro, porque ele não teve culpa nenhuma em relação a isso. E esse cara deu muito trabalho de ser pego, deu realmente muito trabalho para ser pego. Ele ainda está em cadeia, na cadeia, se eu não me engano, eu posso até ver isso, mas ele ainda está na prisão. Mas a história dele deu um filme, porque ele enganou muita gente, né? Tem um outro filme também que foi baseado em fatos reais, isso aconteceu nos Estados Unidos, até que é com o Tom Hanks e o Leonardo DiCaprio. Agarre-me se puder. É baseada num cara que passava cheque sem fundo, se passava por profissões, ele se passou por médico, ele fez cirurgia, ele passou por piloto, ele enganou muito tempo uma companhia aérea muito famosa nos Estados Unidos, ele enganou muito tempo e se passou por piloto, né? Viajou o mundo inteiro, passando cheque sem fundo, até que o FBI, que é representado no filme pelo Tom Hanks, né? O agente representado pelo Tom Hanks, acaba agarrando ele e depois ele é contratado para exame de falcatruas contra a Casa do Tesouro, né? Ele acaba sendo contratado. Também é um fato verídico, né? Então ele é um manipulador. Também nesse ponto você consegue identificar outro fator, que ele é um encantador. Ele é encantador com quem interessa. Com quem interessa, ele é um doce de pessoa. É até interessante vocês verem esse comportamento psicopata nesses dois filmes que eu citei, que é o VIP, né? O VIP, como queiram, e o Agarre-me se puder. Vocês vão notar como ele tem um certo encanto, como ele consegue ludibriar as pessoas, ser maravilhoso, ser solícito, ser prestativo, né? É uma pessoa que dá muito, que entende, compreende, acalenta, conforta. É uma pessoa que realmente abre, né? E o último item, que é impulsivo, né? Tudo para ele é demais. Aliás, a maioria das pessoas sociopatas tem essa coisa do 880, comigo é sim ou não. E quando ele faz que é para muita coisa, é extremamente forte, é extremamente intenso, tem uma intensidade muito grande em tudo o que ele faz, tá? É muito fácil encontrar pessoas assim, tem muita gente assim, né? Que às vezes ela nem sabe que ela é um sociopata, mas ela é um sociopata, e a tendência é piorar cada vez mais, se intensificar, porque tem um certo prazer nessa coisa de enganar os outros, de manipular, de estar por cima, de conseguir ludibriar as pessoas e fazer delas o que quiser.